Boa tarde. Vamos lá ver se vai ser boa tarde. Esta é uma hora muito complicada, não é? Enquanto houver um acordado, eu vou falar. Mas vou dizer-vos uma coisa. Às vezes eu lanço esse desafio nas igrejas da parte da tarde. Se sentirem sono, mais vale passarem por vergonha, mas levantarem-se. Porque pelo menos não perdemos aquilo que o Senhor nos quer dizer. Mas eu compreendo, porque por mim, olha, se adormecerem... Mas eu creio que não. O tema vai nos interessar e vai ser mais curto. Eu tirei já alguns slides mesmo, com pena de vocês. Nós iremos começar então. Isto virou já? Ok. Vamos continuar com o tema, porque quando entramos no lugar santíssimo e falamos da lei de Deus, eu considero isto tudo como a mais alta ciência. Realmente, nós compreendermos aquilo que Deus faz por nós, compreendermos o caráter de Deus, é importantíssimo para nós. Por isso é a mais alta ciência. E esta tarde o tema é um Deus vivo. Nós iremos falar sobre o segundo mandamento, mas deixem-me só explicar um pouco aquilo que nós vimos da manhã. A lei tem um objetivo. Deixem-me dizer assim, vocês viram uma citação da parte da manhã em que dizia que Deus não se alegra com um serviço que lhe prestamos forçado, não é? Deus não se agrada disso. E por causa disso, eu costumo dizer que a lei não é para eu obedecer. A lei é para eu amar. É para ela estar verdadeiramente no meu coração, eu sentir um gozo tremendo com a lei, em nada a lei me ser pesada a mim. Então, eu não obedeço à lei. Eu amo a lei e por isso, ao amarmos a lei, nós vamos, sem esforço nenhum, obedecer à lei, vamos ser leais a Deus. Mas não é uma questão de obediência, tu tens que fazer isso. Deus diz, este é o meu caráter, imita-me agora. Está bem? E, portanto, o objetivo da lei é este, mostrar o caráter de Deus. E vimos que quando entramos no lugar santíssimo, a primeira coisa que Deus nos diz é, eu quero ser misericordioso contigo. E isto vai nos dizer ao longo de todos os mandamentos. É sempre isto que Deus nos diz, eu quero ser misericordioso contigo. E pergunta-se agora como é que eu posso contemplar o caráter de Deus nesta lei do Senhor. O primeiro mandamento, vocês vão reparar, eu não sei se eu poderia dizer que é o mandamento mais importante. Todos eles são importantes. Na visão de Ellen White, com certeza, para os tempos atuais, ela diz que viu uma luz incidir sobre o quarto mandamento. Mas eu digo, para a compreensão do caráter de Deus, o primeiro mandamento é o mais importante. E vou dizer-vos o porquê. Porque ele está em todos os outros mandamentos. Não há nenhum mandamento em que não esteja este caráter de Deus. Ele está em todos os outros mandamentos. Por isso, eu volto a dizer, antes do pecado, havia uma só referência, Deus. Depois do pecado, passou a haver duas referências, Deus e Satanás. E nós temos que questionar sempre, estou eu a imitar Deus, ou na minha vida estou eu a imitar o outro Senhor? E nós temos de entender isto, porque em todos os mandamentos nós vamos encontrar este desafio do Senhor. Não tenham outra referência. Eu devo ser a vossa única referência, diz Deus. Bom, vamos então avançar. Vimos estas características de Deus. Conforme eu disse, não gostaria que nós ficássemos aqui verdadeiramente desanimados a pensar,
mas ainda me falta tanto para ser misericordioso, para ser piedoso, para ser bondoso, ou longânimo, ou perdoador. É verdade, ainda nos falta muito. Mas aquilo que Deus verdadeiramente quer é que eu, na minha caminhada cristã, suplique a Deus que me vá ajudando a compreender passo a passo se eu realmente estou a imitar Deus. E se não estou a imitar Deus, eu vou agradecer a Deus por Deus me mostrar isso, para eu poder corrigir. Assim que nós passamos então ao segundo mandamento. E o segundo mandamento diz isto. Para não ser só eu... Não te importas? Ok? Então, Karen, lê. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ora bem, quando nós lemos este mandamento, a priori nós dizemos assim: bom, este mandamento não é para nós. Não é para nós porque dentro da nossa igreja não temos imagens de escultura, dentro da nossa igreja muito menos nos curvamos perante as imagens, que já não há, e nós como adventistas não o fazemos. Por isso o segundo mandamento nós estamos livres dele. Podemos passar para o terceiro, não é? Eu vou dizer-vos que este com certeza é o mandamento que nós mais violamos, este segundo mandamento. Vamos ver como é que podemos contemplar o caráter de Deus neste mandamento. Em primeiro lugar, o que é que Deus quer dizer quando diz: não farás para ti imagens de escultura? O nosso Deus quer dizer que Ele não é um Deus morto. Antes, pelo contrário, é um Deus vivo. O que é que isto quer dizer? É um Deus que está presente em todo o lado. Ele está presente quando eu estou de joelhos, Ele está presente quando eu estou a estudar a minha Bíblia, mas também está presente quando eu estou nos meus negócios. É um Deus que está presente quando eu estou nos meus momentos de recreação, quando eu estou sem qualquer ambiente religioso. Ele está presente em todo o lado. E como é que nós agimos quando não vemos Deus? Eu vou dar-vos alguns exemplos. Um dia, alguns daqui com certeza ainda se lembram de que os escritórios da União Portuguesa eram por detrás da Igreja Central. Alguns se lembram disso? Sim, alguns lembram. Ok. E sabem, na Igreja Central de Lisboa tem aqueles corredores bastante largos dos dois lados. E nós, como aquilo aos sábados não dá, porque aquilo só pode levar uma média de 6 a 7 carros, com certeza nem tanto. Mas quando nós trabalhávamos, durante a semana, nós metíamos ali o carro. À tarde, quando saíamos dos escritórios da União, fazíamos a marcha atrás e íamos, e depois a rua que passa mesmo em frente à igreja é uma rua que tem um traço contínuo. Eu aqui na África do Sul já vi muitas vezes cruzarem o traço contínuo assim, mas lá não. Se eu for apanhado a atravessar um traço contínuo, eu sou multado e bem multado. Mas a todos nós, o que nos dava jeito era virar para o lado esquerdo. Mas para virar para o lado esquerdo eu tinha que passar o traço contínuo. Para eu fazer a coisa correta, eu tinha que virar à direita, o que ia dar uma grande volta. E eu fazia sempre, ficava alguém ali a ver, e se não havia assim nada que mostrasse que estávamos em perigo,
Fazíamos a marcha atrás muito depressa e virávamos logo para o outro lado e então seguíamos a viagem. E em frente é a polícia judiciária, mas a polícia judiciária não... é para outros casos. Mas então começamos a ser mais espertos. Isto os portugueses procuram sempre esquemas assim. E então, de manhã, quando chegávamos, havia muito pouco trânsito, porque nós vinhamos cedo para a União, punhamos logo o carro de marcha atrás. Assim, quando à tarde saíamos, era só olhar para um lado, olhar para o outro, não vinha nenhum carro e a gente arrancava rápido. Para, mesmo que a polícia viesse, já estávamos do outro lado. E então, um dia, eu vinha a sair e as minhas rodas da frente já estavam no asfalto, já tinha descido o lancil e as rodas já estavam viradas para o lado esquerdo. Eu olho assim para o lado direito para ver se vinha alguém, para arrancar rápido, olho para o lado esquerdo e vinha a polícia. E o meu volante automaticamente virou para o outro lado. E naquele momento, assim, de uma forma bem clara, na minha mente, surgiu a pergunta: tu fazes isso apenas porque vês a polícia? Não vais pelo que é correto? Tu esqueces de que eu estou aqui presente contigo? E naquele dia eu pedi perdão a Deus e disse: olha, Senhor, obrigado por esta lição. Eu não vou fazer mais isso. E realmente não fiz mais. Tinha que dar a grande volta, olha, dava a grande volta. Meus queridos irmãos, como é que nós agimos no nosso dia-a-dia? Como? Com a certeza da presença de Deus? É para nós um Deus vivo? É um Deus que está presente connosco em todo o momento? Eu vou dizer-vos uma coisa: quantas palavras nós não diríamos e quantas coisas nós não faríamos se tivéssemos a certeza que Deus estava ali ao nosso lado. Eu vou dar-vos um outro exemplo. Há muito tempo que eu já não via a Cátia e o Bruno e já os vejo com um Nathan bem grandinho. Eu vou usar-vos a vocês também. Vamos supor que nós estamos no sábado de manhã na igreja e temos uma grande surpresa. Jesus Cristo vem em pessoa dirigir os serviços dessa manhã. Para nós devia ser algo de extraordinário, não é? E agora quando termina os serviços, Jesus disse: olha, eu vou estar por aqui algum tempo, eu quero visitar todos os lares, mas eu hoje queria ir comer à casa da Cátia e do Bruno. E pronto, a Cátia vai dizer assim ao Bruno: olha, então eu vou já cedo para casa, vou já preparar as coisas todas. Quando tu chegares com Jesus, ele está a despedir-se das pessoas, quando tu chegares com Jesus, então já estão as coisas preparadas. Mas o Bruno estava tão entusiasmado que se animou demais e levou Jesus mais cedo. E quando chegou a casa ainda não estava a mesa posta, mas quem estava verdadeiramente encantado era o Nathan. E ele estava todo entusiasmado a pensar que Jesus estaria ali com eles. E ele disse: mamãe, eu ajudo. E estava Jesus ali sentado a falar com o Bruno e a Cátia e o Nathan estavam a pôr a mesa. Claro, é o serviço mais lindo que eles têm. Mas o Nathan, coitadito, é pequeno. E quando tira os pratos, tropeça na alcatifa, cai e partem-se os pratos do melhor serviço. Ali na presença de Jesus, o que é que a Cátia vai dizer? Oh, querido Nathan, não tem problema, filho. Eu ajudo-te. Olha, vamos buscar, olha, vais lá à cozinha buscar a vassoura e a pá. Eu ajudo, querido, vai lá. Se Jesus não estivesse presente, eu não arrisco a dizer. Eu não arrisco. Mas qual é a nossa reação? Vocês estão a entender a importância desta noção de termos um Deus vivo, um Deus que está presente
no nosso meio, está presente connosco a todo momento. Ainda nos mais pequeninos detalhes. Vocês vejam, mesmo, e dirijo-me agora de uma maneira particular aos jovens, na internet. O que é que nós vemos na internet? Será que aquilo que nós estamos a ver na internet, Jesus podia ver também? Estão a entender? Eu estou a dirigir aos jovens, mas isto é para todos. Que tipo de coisas estou a fazer eu? Que tipo de filmes? Se é que vemos filmes, que tipo de filmes estamos a ver nós? Que tipo de programas na televisão nós continuamos a ver? Jesus, ao nosso lado sentado, ele veria também esses programas? Meus irmãos, reparem nisto que vem aqui a dizer acerca de Moisés. Vamos ver Moisés no livro de Hebreus 11, 27. Diz assim: antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés permaneceu firme, porquê? Porque ele via a Deus. Era como se ele estivesse constantemente com Deus. Reparem, pensei, diz Ellen White, pensei na vida de Moisés. Que paciência e tolerância caracterizavam sua vida. Esse caráter de Moisés não significa simplesmente resistência ao mal, mas uma perseverança firme e coerente. Moisés, nós iremos ver o porquê que ele fazia isso. Porquê? Ela continua a dizer: ele mantinha sempre o Senhor diante de si e o Senhor era a sua mão direita. Moisés tinha um profundo senso da presença de Deus. Ele via Deus. Não é que ele visse a Deus assim como nós também não o vemos. Não, Moisés não via. Era este senso profundo da presença de Deus. Ele não olhava apenas através dos séculos para um Cristo que seria revelado, mas via a Cristo a acompanhar de modo especial os filhos de Israel em sua jornada. Deus era real para ele e presente aonde? Em seus pensamentos. Vocês estão a ver a importância que tem o nós termos consciência deste Deus vivo, este Deus que está presente na nossa vida? Vou avançar e ainda diz qual foi o resultado. Diz que quando chamado a enfrentar o perigo, suportar insultos e ser mal compreendido por causa de Cristo, ele foi perseverante para suportar sem represália. Que maravilha! Nós, se quisermos imitar Deus, temos de ter esta noção também, este senso da presença de Deus. Eu vou dizer-vos que a nossa vida mudaria por completo. Eu podia contar-vos algumas experiências. Eu esta tarde ali ao falar com o irmão Tony, depois dos batismos, contava-lhe que a determinado momento, quando eu estava na presidência da União, houve um pastor que teve uma atitude que não foi a melhor para com uma família dentro da igreja. Eu não vou entrar em detalhes, mas realmente não foi a melhor. E aquele senhor de família, é o pai de família, ele ficou tão zangado com o pastor, que ele denegria o pastor por onde quer que passasse. Mas ele achava que aquilo não era o suficiente. Aquele pastor, para ele, tinha que ser completamente expulso do pastorado. A falta, eu digo, foi grave. Mas não era uma falta para aquilo. E quando ele veio falar connosco na União, eu ouvi-o com muita atenção. E ele, a primeira coisa que me disse logo foi: pastor, agora a única coisa que o pastor tem a fazer é expulsá-lo. Eu não lhe respondi, eu disse: olha, isso é um assunto que eu não o decido sozinho, nós iremos analisar o caso.
E nós depois chamamos aquele pastor e dissemos àquele pastor que realmente não tinha sido correto, e se ele reconhecia que não tinha sido correto. Ele reconheceu, houve uma sanção disciplinar, porque nós tínhamos que fazer alguma coisa, porque efetivamente o assunto foi grave, mas aquele senhor não ficou de maneira nenhuma contente com a nossa decisão. E então agora o alvo passei a ser eu. Ele então mandava-me e-mails, mas dos mais nojentos possível, a insultar-me, a dizer tudo, escrevia coisas na internet a meu respeito, dizendo que eu era um banana, sei lá, ele fazia 30 por uma linha. Eu nunca lhe respondia a um e-mail. A determinado momento, aquele senhor veio com um advogado à União. O advogado queria falar comigo. E, sim senhor, nós reunimos numa sala, de uma maneira geral, como são estes assuntos, nunca estamos nós sozinhos, não é? Isto é um hábito que, desde a Conferência Geral até às uniões existe, até às conferências. E então eu levei o tesoureiro comigo e estivemos a falar, o advogado foi-me dizendo, olha, então, mas porquê isto, assim, 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 assim? E quando eu via que ele não dizia o que estava correto, eu dizia, olha, espera um pouco. O que se passou não foi isso. Isso pode ter sido o que lhe tivessem contado. Mas o que se passou não foi isso. O que se passou foi isto, isto, isto. E ele estava à frente, à minha frente mesmo. E aquele senhor ali, como é que nós costumamos dizer, estava irado, muito irado, a ameaçar-me que me ia bater, mas eu estava tranquilo, muito tranquilo, e eu disse, olha, eu agradeço é que mantenha a sua postura tranquila também, porque eu também não estou de maneira nenhuma a magoá-lo assim, mas ele tentava. E o advogado diz, entendi. E o advogado continuou a falar um pouco mais e eu disse, olha, desculpe, mas o caso não foi assim. E quando eu digo que o caso não foi assim e expliquei como tenha sido, aquele senhor saiu daquele lado e veio direito a mim, assim com a mão, e parou justamente numa... Eu acredito que foi algum anjo que lhe agarrou na mão. E o tesoureiro estava ali ao meu lado e disse, porque eu já tinha dito, olha amigo, se você vem com essa postura, eu mando chamar a polícia para o tirar daqui. E quando o tesoureiro viu aquilo, agarrou no telefone e telefonou para a recepcionista e disse que era para chamar a polícia. E a recepcionista ligou para a polícia. E ele, como viu que o assunto tinha ido para a polícia, desapareceu e veio cá para baixo. E o advogado disse-me assim, bom, eu agora já entendi tudo. Não é preciso explicar mais nada. A polícia veio e a polícia, quando me viu a descer com o advogado, ele perguntou-me, o que é que se passa? E eu expliquei, olha, passou-se isto assim, assim, mas o senhor, entretanto, fugiu. Ele foi-se embora, não sei onde estará por aí. E ele disse, e a polícia virou-se para mim e disse-me, o senhor quer participar? E eu disse assim, não, eu não participo. Deixe estar, olha que para si seria melhor participar. E eu disse, não, deixe estar, nós somos uma instituição religiosa e não quero, acho que é melhor assim. E a polícia disse, olha, então mas fica aqui a nossa direção, se o senhor amanhã pensar melhor e quiser participar, ainda está a tempo de participar. Meus queridos irmãos, eu nunca participei daquele senhor. Ele pôs coisas tremendas na internet, nunca participei. Mas mais ainda, ele ainda hoje, de vez em quando, me manda uns e-mails assim, umas cartas amorosas. Eu vou dizer-vos, a minha postura é, quando eu recebo essas cartas, ajoelhar-me e pedir muito por aquele senhor. Eu tenho dito a Deus muitas vezes, Senhor, tu podes fazer alguma coisa por este homem. Eu gostaria um dia de me encontrar com ele no céu.
E meus queridos irmãos, eu vou dizer-vos que se realmente eu estou a agir desta maneira, foi porque eu aprendi isto. Eu aprendi isto com o meu Deus. O meu Deus é um Deus vivo. Deus vai se encarregar de fazer o melhor. Eu tenho a certeza disso. Mas o que eu gostaria mesmo é que aquele Senhor caísse em si e se arrependesse e buscasse realmente o Senhor. Nós todos deveríamos proceder um pouco desta maneira. Mas vamos ver um pouco mais o que é que realmente este mandamento nos quer dizer. No Salmo 115, versos 4 a 8, diz assim. Quem quer ler agora? Irmão Toninho, quer ler? Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não abraçam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua boca. Os ídolos, as estátuas, as imagens são assim. Não é? Eles têm braços, mas não abraçam. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm pés, mas não andam. E o nosso Deus diz, eu não sou assim. E eu queria que vocês realmente na minha vida, na vossa vida, me vissem a mim de uma forma presente. Eu estou presente convosco em todo lado. Não se esqueçam de uma coisa. Deus diz que eu quis construir o santuário e disse, estarei no meio deles habitarei. Portanto, Deus está connosco a cada momento do dia. O nosso Deus tem boca. Agora, o importante é saber como é que Deus usa a sua boca. Vamos ver este texto. Outra pessoa queira ler. Os que estão aqui mais à frente, quem quiser ler, passa aqui para a frente. Estás à frente? Sim. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito e tenha o que te tenho dito. A quem é que Deus disse isto? Lembram-se? Eu vou pôr ali o texto bíblico. A quem é que Deus disse isto? Jacó. Foi Jacó. Porquê? Lembram-se que o Jacó tinha feito várias trafolhices ao irmão e depois o irmão disse que o ia matar e ele então fugiu. E nessa noite, quando Jacó estava a dormir, teve aquele sonho da escada, lembram-se? E Deus disse-lhe isto: eis que estou contigo e te guardarei. Depois do Jacó ter vigarizado o irmão, se ter aproveitado dele, depois do Jacó ter mentido ao pai, um homem já cego, velho, Deus aparece e diz-lhe isto. Até parece que Deus está a dizer: Jacó, gostei, tu fostes um campeão. Não, é que Jacó já se tinha arrependido naquela altura. Diz Ellen White que Jacó já tinha passado por um momento de grande arrependimento. Mas agora reparem nisto. Como é que Deus usa a sua boca? Para encorajar. Não foi correto aquilo que tu fizeste, mas não é por causa disso que eu te vou abandonar. Não é por causa disso que eu te vou deixar. Eu ainda acredito em ti. Eu ainda acredito plenamente que tu podes fazer a diferença. Tu podes ser o guia de Israel. Repare como é que Deus usa a sua boca. Um outro texto de Isaías 54 é uma profecia concernente a Jesus Cristo. E vejam o que é que diz essa profecia. Diz que o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra a quem? Ao que está cansado.
Ao que está cansado não é o que está fatigado porque trabalhou muito ou porque andou muito, fez grandes caminhadas, não. Ao que está cansado é justamente aquele que fracassa espiritualmente. Para dar uma boa palavra àquele que quer vencer, mas não tem conseguido. Agora pergunto, como é que nós temos usado a nossa boca? Quando nós usamos a nossa boca para criticar, para condenar, a que referência é que nós estamos a seguir? Quando nós usamos a nossa boca para desprezar alguém, para, sei lá, fazer alguma coisa que não seja muito bonita, a que referência é que estamos a seguir? Posso dizer-vos que com certeza nós estamos a não representar bem a Deus também aqui. Pelo menos muitas vezes. No nosso próprio lar. Como é que nós fazemos com nossa mulher, o nosso marido, com os nossos filhos? Como? E, sobretudo, quando os nossos maridos não são cristãos ainda, ou as nossas mulheres não são cristãs ainda, veem eles o caráter de Deus em nós? Lembram-se daquela história que eu vos contei no princípio, daquele senhor que criava muitos problemas na igreja? Ele dizia claramente, a minha família ainda não está na igreja por minha causa, depois que ele reconheceu o seu erro. Mas aquilo que Deus nos está a dizer é, olha, se por acaso tu não tens usado bem a tua boca, se tu não me tens representado bem, não desistas. Eu estou aqui para ser misericordioso contigo. Aquilo que eu quero é que tu reconheças isso e que venhas ter comigo depois. Eu estou aqui para te perdoar. Acredita nisso. Aquilo que eu quero é que tu vejas como é que eu atuo. E quanto mais vezes tu vieres ter comigo, mais conscientes vais estar do teu problema e depois, como me vais conhecer melhor, então tu vais a pouco e pouco saber imitar-me. Mas diz que Deus tem olhos. Como é que Deus usa os seus olhos? Diz ali o texto, irmã, não consegue? Pastor, chega isto aí, chega. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Salmo 11. Muito obrigado. Diz que o Senhor está atento, os seus olhos estão atentos. E quando diz ali que os seus olhos provam os filhos dos homens, não é que Deus vá por tropeços nos filhos dos homens, não. Mas é que Deus tem de saber se realmente, mesmo perante situações difíceis, nós somos leais ao Senhor. Por isso é que estava lá a árvore do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Estava lá no jardim. Deus vai realmente provando. Há um outro texto muito interessante, que é este aqui. Reparem nele. Eis que os olhos do Senhor, no Salmo 33, não pus ali o versículo, Priscila, desculpa lá, mas tenho a impressão que é o 3, não tenho certeza. Eis que os olhos do Senhor estão atentos sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Vamos lá ver aqui. Eu vou buscar a história daquele senhor que eu contei há momentos. Os olhos do Senhor estão atentos sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. Aquele senhor está-me a ofender, mas ele necessita da minha misericórdia. Estou eu atento a isso? 18. É o 18. Estou eu atento a isso. Àqueles que estão à espera da minha misericórdia. Eu vou contar-vos uma pequena história. Um dia, numa convenção de obreiros, sabem que às vezes os pastores também... Eu tinha um professor que dizia assim, todos erram, até eu. Ele dizia aquilo na brincadeira. E eu digo, todos erram, até os pastores. Não é verdade, pastor? E realmente nós erramos. E numa convenção de obreiros, houve lá um assunto muito delicado, que teve que ir a conselho. E então, ali um dos obreiros
não estava totalmente de acordo com uma posição que a União tinha tomado. E esse obreiro dizia, olha, eu estou a pensar isso, mas ele dizia com uma calma muito grande, estou a tentar fazer isso porque eu entendo da experiência que eu tive com Deus, que Deus me mostrou que realmente devia ser outro caminho a seguir. E houve um dos membros do conselho, um outro pastor, que disse assim, tu estás com o Espírito, sim, mas não é com o Espírito de Deus, é com o Espírito do diabo. Coisa dura. Coisa dura. Pronto, aquele outro obreiro disse, olha, se essa é a tua ideia, paciência, eu respeito a tua ideia, então com certeza, se essa é a ideia do resto dos membros do Conselho, até seria bom refletirem se valeria a pena continuar na obra. E eu estou disponível, se vocês me disserem que é melhor eu sair, disse esse obreiro, se vocês me disserem isso, eu saio. Bom, o caso passou-se, ele saiu, entretanto, porque ele não pertencia ao Conselho, só tinha sido chamado ali para ver esta situação, mas depois aquilo passou-se para aqueles que conhecem a Costa de Lavos, e há aqui muitos que conhecem a Costa de Lavos, tem aquelas casas, não é? E em cada casa estavam cerca de uns 10, 12 obreiros. E logo, por sorte, por coincidência, os 2 obreiros estavam na mesma casa. Os outros todos foram dormir e já estavam a dormir e aquele obreiro não manteve-se ali acordado, deitado mas acordado. O outro só veio muito depois porque o conselho terminou muito tarde. E quando ele entrou, estava tudo às escuras. Sabem o que é que fez aquele obreiro? Aquele que tinha sido ofendido. Levantou-se e quando o outro entrou, foi abraçá-lo. E disse-lhe assim, olha, eu não acredito que tu quisesses dizer aquilo que tu disseste. Foi um momento, mais pressão, e tu disseste aquilo, mas olha, eu continuo a ser teu amigo e quero que tu sejas meu amigo. E o outro obreiro virou-se para ele e disse assim, como é que tu podes ainda ser meu amigo depois daquilo que eu disse? Mas sabem, aquele obreiro depois contou que ele estava atento àqueles que estavam à espera na sua misericórdia. Se eu não estiver com os meus olhos atentos àqueles que esperam da minha misericórdia, a que referência é que eu estou a seguir? Estão a ver? Estou a seguir a referência errada. Não estou a seguir a referência certa. Depois diz que o nosso Deus tem ouvidos. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Podemos ter a certeza absoluta que o Senhor nos ouve. O Senhor está bem atento àquilo que nós pedimos a Ele. Aqui, há alguns anos atrás, eu li um artigo que dizia que o grande problema deste século iriam ser os problemas de ordem psicológica. E ele tinha toda a razão. Eu não sei a que horas termina isto. Às 4. Então era para ter terminado às 4 horas. Não, mas temos... É verdade que também começamos muito tarde, não é? Começamos 45 minutos mais tarde. Então eu vou avançar um pouco mais rápido. Para terminar já. E então nesse artigo dizia que os grandes problemas iam ser de ordem psicológica. E sabem porquê? Ele dizia no artigo, porque hoje não há ninguém que tenha tempo para ouvir. E é verdade. Nós não temos tempo para ouvir. São os pais que estão muito atarefados com os seus trabalhos e os filhos quando dizem, pai, ajuda-me aqui, pai, eu queria falar contigo. Olha, agora não posso, agora eu estou preocupado com outra coisa, não posso. Mais logo. O que é que o mais logo passa? O mais logo passa. E se vocês virem bem mesmo dentro da igreja,
nós não temos tempo para nos ouvirmos uns aos outros, os nossos problemas. É verdade, nós não temos tempo. Se nós não conseguimos ser capazes de ouvir, a que referência é que estamos a seguir? E há tanta gente com necessidade de desabafar, de falar. Eu lembro-me, e o pastor com certeza tem experiência disso, às vezes nós vamos fazer visitas, as pessoas falam, e não é verdade? E a gente quase que não fala nada. E no final ainda nos dizem: oh pastor, não imagino quantas suas palavras me ajudaram. Mas é verdade. E ela sente isso, as pessoas sentem isso, mas porquê? Porque houve alguém que as ouviu. Houve alguém que as ouviu. E o ouvir para elas foi melhor do que se eu tivesse dito uma série de coisas. É importante nós nos ouvirmos, mesmo entre casais. A importância de nos ouvirmos como casais. Todos nós como casais temos problemas. Às vezes não gostamos das coisas que um ou outro faz. Mas temos que falar, temos que nos ouvir. Porque se nós não estivermos a fazer, não estamos a seguir a referência certa. Estando eu em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei, do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Isto para mostrar mais uma vez. Mas diz que Deus tem mãos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Não, a mão do Senhor não está encolhida. A determinado momento houve uma jovem da igreja, uma jovenzinha, que chegou ao pé de mim à saída. Ela devia ter os seus 13 anos, e ela disse-me assim: pastor, preciso muito de falar consigo, mas com uma cara muito compenetrada, muito séria. E eu disse: está bem. Quando acabei de falar, de cumprimentar as pessoas, fui falar com ela, e ela disse-me assim: pastor, na escola nós temos atletismo, e estamos a fazer uma competição entre escolas, e eu fui selecionada para ir representar a nossa escola. E quando ela disse isso, eu disse assim: uau, para mim é um orgulho ter uma jovem que vai escolhida para representar. Estou todo contente. E ela nem se riu. Eu calculei logo onde é que ela queria ir. E depois ela disse-me assim: não, o problema não é esse, pastor. Então qual é o problema? É que a prova é ao sábado. Ah, bom, esse problema não é meu, é teu. E ela ficou assim a olhar para mim e disse-me: pastor, compreendeu o que eu disse? Compreendi. Esse problema é teu. Tu é que sabes se deves ir ou não. Eu vou-te contar uma história. E depois contei-lhe algumas coisas para mostrar o valor que tinha e ela resistir. E disse-lhe: mas a decisão tem que ser tua. E disse-lhe assim: olha, eu vou-te pedir uma coisa. Neste aspecto, ouve o que os teus pais dizem, mas a decisão tem que ser tua. Se tu achas que deves ir, vai. Que conselho de um pastor, não é? Mas eu sabia o que é que estava a fazer. Eu sabia qual era o acompanhamento que eu tinha dado. Sabem porquê? Porque o meu Deus é esse que faz comigo. O meu Deus diz: olha, este é o caminho, agora a decisão é tua. A decisão é tua. Mas o meu Deus faz uma coisa: mesmo quando eu erro, Ele vem atrás de mim. Foi o que fez com Adão. E é o que nós temos de fazer. E então, passado uns dias, estávamos numa reunião, no almoço de igreja, e aquela jovenzinha de 13 anos vem ter comigo: pastor, já tomei a minha decisão. E eu fiquei todo contente por ver a alegria dela de ter tomado a decisão, e abracei-a assim, e eu digo: então qual é a tua decisão? Eu vou correr. Ainda bem que eu a tinha abraçado, que ela não viu a minha cara. E depois, eu não disse mais nada. Eu disse: olha, se tu um dia achares que tomaste a decisão errada, não te esqueças, eu estou aqui para te ajudar. Está bem? Bom, passou-se o tal dia, ela foi correr,
E eu não lhe perguntei nada, estava à espera que ela viesse ter comigo a dizer-me como tinha acontecido a coisa, mas ela não veio ter comigo. E eu pensei logo, a coisa não correu muito bem. E passou-se um outro sábado e ela não me diz nada, e eu então fui ter com ela e disse, olha, tu não me disseste nada como é que correu aquilo. E eu digo assim, olha, e ela disse-me, oh pastor, nem me fale nisso, sabe? Cheguei lá, comecei a correr, fiquei doente, só vomitava, tive que desistir da prova. E ela disse-me assim, pastor, uma coisa eu sei, nunca mais quero transgredir o sábado. Chegou ao ponto que eu queria. E eu perguntei-lhe a ela, olha, tu eras capaz de contar a tua experiência na igreja para os outros jovens? E ela disse, não tem problema nenhum, pastor. E contou a sua experiência na igreja. É verdade. Quando uma pessoa erra, estamos nós com a nossa mão estendida para erguê-la, ou afastamos-nos da pessoa porque é um pecador, porque fez isto, porque fez aquilo. Se eu não estender a minha mão para erguer, como o Senhor faz, Ele não tem a mão encolhida para que não possa salvar. Se a minha mão estiver estendida para salvar, eu estou a seguir a referência certa. Se eu não fizer, eu não estou a seguir a referência certa. Meus queridos irmãos, isto é importante. Deus tem nariz. Eu vou-vos só contar uma coisa porque é engraçado. Eu quando cheguei aqui a esta situação do nariz, eu fiquei assim, o que é que eu vou dizer acerca do nariz? Mas depois descobri algo de muito interessante. Quando era feito o sacrifício, diz que aquele fumo do sacrifício, porque o pecador tinha compreendido que aquele sacrifício representava Jesus Cristo. E isso para Deus era tão agradável que diz que o fumo subia em cheiro suave ao Senhor. E eu disse, nós temos que nos alegrar quando os outros, quando os nossos jovens, quando os nossos irmãos estão, olha, como nos alegramos hoje tremendamente com o Ricardo, com a irmã Natália, por eles estarem de novo junto do Senhor. Então aquilo para nós devia ser um grande gozo. Se há um irmão que está a estudar muito a palavra de Deus e está muito empenhado nas coisas de Deus, para nós devia ser uma grande alegria. E à saída, houve um irmão moldavo que estava a assistir à minha pregação, e eu vi, quando eu disse isto, ele começou-se a rir lá no fundo, e eu disse, o que é que eu teria dito que ele se começou a rir? E depois no fim ele chegou ao pé de mim e disse-me assim, ó pastor, sabe, aqui há dias o meu cunhado, que era pentecostal, perguntou-me o que é que queria dizer aquilo cheiro suave ao Senhor, e sabe o que é que eu lhe disse? Que com certeza Deus gosta do cheiro de carne assada. Mas não é isso, não. Deus tem nariz, efetivamente Deus tem pés para poder fazer a caminhada connosco que nós necessitamos. Deus pode fazer a caminhada connosco. Agora, se nós não usamos os nossos pés para poder ser um auxílio para as outras pessoas, para poder fazer um favor, a que referência é que nós estamos a seguir? Meus irmãos, Deus chamou-nos para o representarmos aqui na terra. Devemos ser pessoas vivas para estarmos atentos às necessidades dos outros. Deus necessita que sejamos a sua boca, os seus olhos, os seus ouvidos, as suas mãos, os seus pés, o seu nariz, no nosso lar, nesta igreja e na cidade de Joanesburgo. E Deus confia em vós. Terminamos com a nossa oração. Bom Deus, tenho de admitir que ao contemplar melhor o teu caráter e a forma como ages, criaste em mim a vontade de usar melhor a minha boca, os meus ouvidos, os meus olhos, as minhas mãos e os meus pés. Desejo muito refletir o teu caráter no meu lar, no meu trabalho, na igreja e junto dos amigos e vizinhos. Pai, ajuda-me a remir o tempo perdido, começando hoje mesmo a usar melhor essas faculdades. Muito obrigado porque ontem me mostraste que queres ser misericordioso, paciente e perdoador. Tu sabes o quanto estou necessitado dessa tua bondade. Obrigado, Senhor, por continuares a confiar em mim.
mais uma vez, como prova da minha gratidão, quero comprometer-me contigo a dedicar mais tempo ao estudo da tua palavra, a fim de te conhecer melhor. Confio na tua ajuda para o cumprimento deste pacto que hoje celebro contigo. Dá-me o teu poder para não desistir desta caminhada. Querem assinar esta oração? Eu também quero. Que Deus vos abençoe. Eu peço para vocês poderem distribuir. E, mais uma vez, ouçam, leiam a oração atentamente quando estiverem a sós e pensem naquilo que, em cada frase que está ali escrita, e depois, se realmente essa for a vossa vontade, assinem para a glória do Senhor. Nós não iremos fazer neste momento mais nada, porque a seguir vamos ter a cerimónia da Santa Ceia e teremos a oportunidade de estar de novo com o Senhor. Muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos.